Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial aqui pra vocês. Eu criei o quadro Clube da Bilheteria em 2016, eu não sei se vocês sabem, né, que já é um quadro bem antigo aqui no canal. E eu gostaria de falar com vocês a respeito do Clube do Bilhão, ou seja, falar a respeito dos filmes que bateram a marca de $1 bilhão. E eu gostaria de perguntar pra vocês quantos filmes vocês acham que eu já abordei aqui no canal, no Clube da Bilheteria, que bateram a marca de $1 bilhão. Ou seja, quantos filmes, desde que eu criei o quadro até hoje, atingiram essa marca. Eu vou rodar a vinheta e depois eu falo pra vocês. Então, voltando, pessoal, para o que eu falei antes da vinheta rodar, quantos filmes vocês acham que bateu a marca de $1 bilhão desde que eu criei o quadro Clube da Bilheteria aqui no canal? Foram 26 filmes diferentes e todos eles eu abordei aqui no canal, todos eles eu falei a respeito, porque como eu falei, é um quadro que eu já criei faz algum tempo e hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais a respeito desse Clube do Bilhão. Então, em primeiro lugar, quantos membros fazem parte desse clube? Se fosse um clube, obviamente, quantos filmes fariam parte? 51 filmes bateram a marca de $1 bilhão, isso sem ajustar pela inflação, obviamente. Se ajustar pela inflação seria totalmente diferente, se vocês quiserem eu até faço um vídeo nesse sentido, mas eu tô pegando somente os números absolutos que cada filme fez. Eu me lembro de uma época onde somente o Titanic tinha batido, e eu vou deixar a pergunta aqui abaixo para vocês. Qual foi o segundo filme da história a bater a marca de $1 bilhão depois do Titanic? Tem respostas corretas e tem respostas erradas, então eu fico curioso para saber. Eu me lembro exatamente do dia que um filme bateu a marca de $1 bilhão, além do Titanic, mas eu gostaria que vocês escrevessem aqui abaixo. E obviamente, antes de analisar um pouquinho mais a fundo, eu vou falar para vocês de forma bem rápida todos os filmes que fazem parte dessa turma do bilhão, começando obviamente por Avatar, que é o maior filme de todos os tempos, que é um filme que foi lançado na época pela Fox, que hoje pertence à Disney. É um filme do James Cameron que conta hoje com $2,9 bilhões. E é curioso que esse filme, por um espaço de tempo, não foi o filme mais bem sucedido de todos, porque Vingadores Ultimato ultrapassou, só que depois, vários relançamentos de Avatar depois, o filme tomou a primeira posição novamente, então hoje é o filme mais bem sucedido de todos os tempos. Eu coloco entre aspas porque existem muitos outros critérios, como orçamento, como longevidade, como venda de mercadorias, etc. Eu tô falando somente do volume absoluto da bilheteria. E na segunda posição, vocês já devem saber que é Vingadores Ultimato, com $2,79 bilhões, depois Titanic, com 2,2. Vale a gente lembrar que Titanic também teve vários relançamentos. O filme originalmente acho que tinha 1,6 bilhão e agora tem 2,2, né? Como eu disse, o filme teve muitos relançamentos, como os filmes do James Cameron normalmente têm. Depois a gente tem Star Wars Episódio 7 com 2,069 bilhões, Guerra Infinita com 2,048, e esse é o fim do clube dos bibilionários, né, digamos assim, os filmes que bateram $2 bilhões, e agora a gente tem alguns filmes que chegaram próximos da marca de 2 bilhões e provavelmente esse clube dos 5 filmes que bateram 2 bilhões vai ter um novo membro já nas próximas semanas, que é justamente Avatar 2. Mas antes do Avatar 2, na sexta posição, a gente tem Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa com 1,916 bilhão. Depois a gente tem Avatar 2 com 1,708 bilhão, só que hoje o filme já deve ter adicionado aí mais uns 40, 50 milhões de dólares. Depois a gente tem Jurassic World com 1,671 bilhão. O Rei Leão, né, esse relançamento de 2019, com 1,663. E finalizando o top 10, o filme dos Vingadores com 1,518. Então esse é o top 10 das maiores bilheterias de todos os tempos. Eu tô mostrando aqui pra vocês as imagens de cada um dos filmes. E a gente tem só mais um filme que bateu a marca de 1,5 bilhão, que é Velozes e Furiosos 7, com 1,515. Depois disso a gente tem filmes abaixo dessa marca. Começando por Top Gun Maverick, que ficou na posição de número 12, com 1,488 bilhão, é um filme da Paramount. Depois Frozen 2, com 1,450 bilhão. Vingadores, A Era de Ultron, com 1,402. Então, A Era de Ultron, que foi um filme que ficou abaixo do seu antecessor. Foi a primeira vez que um filme da Marvel não fez mais dinheiro do que o seu filme anterior, porque o filme perdeu um pouquinho para o primeiro Vingadores. Depois a gente tem
Pantera Negra com 1,382 bilhão, talvez uma das bilheterias mais surpreendentes, um filme que muita gente estava falando que poderia ser o primeiro fracasso da Marvel e assim por diante. O filme acabou surpreendendo, fazendo quase 1,4 bilhão. Depois, na 16ª posição, a gente tem o Harry Potter, episódio 7, parte 2, né, que ficou com 1,342. Depois Star Wars Episódio 8, que foi um filme odiado por muita gente, mas conseguiu trazer um dinheiro bom com 1,332. Depois Jurassic World Fallen Kingdom com 1,310. Frozen com 1,281. Então os dois filmes do Frozen estão nessa lista, assim como os dois filmes do Avatar estão nessa lista também. Então são as duas franquias, né, digamos assim, com mais de um filme que estão inteiramente nessa lista. Continuando, a gente tem a Bela e a Fera na 20ª posição com 1,264 bilhão. Depois Os Incríveis 2 com 1,243. Velozes e Furiosos 8 com 1,236. Homem de Ferro 3 com 1,214. E só corrigindo uma informação que eu falei agora há pouco, os filmes dos Vingadores também estão todos nessa lista, só que como o universo Marvel é muito maior, eu não considero que todos os filmes da Marvel, né, estão dentro dessa lista, mas só corrigindo, Avatar, Frozen e todos os filmes dos Vingadores estão aqui dentro. Isso falando de franquias que tem mais de um filme, né? Obviamente tem filmes que são um filme só que estão aqui dentro também. Continuando, né? Como eu falei, com Homem de Ferro 3, 1,214. Depois os Minions com 1,159. Seguido do Capitão América, Guerra Civil com 1,153. Aquaman com 1,148. Novamente, como eu acabei de dizer, né? Um filme que tem somente um lançamento, que bateu a marca de 1 bilhão. Depois a gente tem O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, com 1,146. Homem-Aranha, Longe de Casa, com 1,131. Capitã Marvel, com 1,128. O que muita gente, eu acho que considera o filme que tem menos merecimento aqui dentro dessa lista, porque o filme foi quase que sanduichado ali, digamos assim, no meio de dois filmes dos Vingadores, entre Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Então, muitas pessoas falavam na época, né, e eu concordo com isso, até certo ponto, que qualquer filme da Marvel que tivesse sido lançado nesse meio tempo teria batido a marca de 1 bilhão, e foi o que a Capitã Marvel fez, né? Depois Transformers, Dark of the Moon, com 1,123, Jurassic Park com 1,109, Skyfall do 007 com 1,108, o filme mais distante do filme original a conseguir bater a marca de 1 bilhão. Levaram 23 filmes, se eu não me engano, para chegar na marca bilionária, obviamente sem ajustar pela inflação. Transformers, A Era da Extinção com 1,104, The Dark Knight Rises, né, ou O Cavaleiro das Trevas Ressurge com 1,081, o Coringa com 1,074, mais um filme que não teve uma sequência ainda, mas vale a gente lembrar que tanto Aquaman quanto o filme do Coringa já tem sequências garantidas. Eu queria que vocês comentassem aqui se vocês acham que algum desses filmes vai bater a marca de 1 bilhão, Aquaman 2 ou Coringa, Folia do. Star Wars The Rise of Skywalker, né, Ascensão de Skywalker, com 1,074. Possivelmente uma das menores bilheterias dentro desse... Obviamente as bilheterias estão em ordem, né? Mas com certeza uma das bilheterias mais decepcionantes. Fez metade do que o episódio 7 fez e fez 300 milhões de dólares a menos do que o episódio 8 fez. Depois, Toy Story 4 com 1,073. Toy Story 3 com 1,066, então a única vez na lista inteira que a gente tem dois filmes exatamente da mesma franquia, sem contar o universo Marvel, né, que a gente tem dois filmes, Toy Story 4 e Toy Story 3 na sequência. Continuando, Piratas do Caribe, Dead Man's Chest, 1,066, Rogue One, Uma História Star Wars com 1,058, Aladdin com 1,050, Piratas do Caribe, On Stranger Tides com 1,045, Meu Malvado Favorito 3 com 1,034, Procurando Dory com 1,028, Star Wars Episódio 1 com 1,027, Alice no País das Maravilhas com 1,025, Zootopia com 1,024, Harry Potter e a Pedra Filosofal com 1,023, O Hobbit, Uma Jornada Inesperada com 1,017, O Cavaleiro das Trevas, pouquinho acima, né, da marca bilionária com 1,006
e Jurassic World Domínio com 1.001. Inclusive tem sites que o Jurassic World Domínio nem tá nesse clube do bilhão, porque ele tá um pouquinho abaixo, com 997, 995, mas no Box Office Mojo ele tá acima da marca de 1 bilhão. E vale a gente falar que nessa lista de 51 filmes tem alguns membros honorários, ou seja, filmes que bateram a marca de 1 bilhão depois do seu lançamento, bem depois do seu lançamento, né, com relançamentos. Inclusive Star Wars Episódio 1 bateu a marca depois do seu lançamento, e outros filmes nessa lista também fizeram o mesmo. Eu até dei uma filtrada, inclusive Jurassic Park bateu essa marca depois do seu lançamento, Harry Potter e a Pedra Filosofal, não sei se eu já citei, bateu também. E eu acho que esses foram os únicos filmes que conseguiram entrar nessa lista depois do seu lançamento original. E o vídeo não acabou, eu queria aproveitar para fazer algumas observações a respeito dessa lista. Eu fiz uma divisão entre universos compartilhados, né, digamos assim, não somente de franquias. Por exemplo, eu considerei a Marvel como um grande universo e não Vingadores, Capitão América, Homem de Ferro e etc. Assim como eu considerei a DC como um grande universo, o universo Harry Potter, apesar de outros filmes desse universo não terem chegado nem perto, né, da marca de 1 bilhão, que são os filmes do Animais Fantásticos, e assim por diante. Então a gente tem, né, Avatar com 2 filmes, obviamente foram produzidos 2 filmes, os 2 filmes já bateram a marca de 1 bilhão, a Marvel possui 10 filmes nessa lista, então a Marvel hoje possui 10 filmes bilionários, isso incluindo os filmes do Homem-Aranha, e é curioso a gente ver que nenhum filme da Marvel que não foi produzido ou coproduzido pela Disney conseguiu bater a marca de 1 bilhão, mesmo com X-Men na mão de um estúdio, mesmo com Deadpool sendo produzido, mesmo com todos os outros filmes que foram produzidos por outros estúdios, nenhum filme conseguiu atingir essa marca sem ser os filmes produzidos pela própria Disney, nem a trilogia original do Sam Raimi. E outra grande franquia, né, uma franquia histórica que é Star Wars, tem 5 filmes nessa lista, então a cada 2 lançamentos de Star Wars, um bateu a marca de 1 bilhão, isso ajustado pela inflação, obviamente, porque o primeiro Star Wars, lá o episódio 4, teria feito 2 bilhões de dólares praticamente somente em território americano. E outra franquia que eu fiquei até surpreso, né, por ver nessa lista de forma tão comum é Jurassic Park. Jurassic Park tem 4 filmes de 6, somente o 2 e o 3 não bateram a marca de 1 bilhão, o primeiro filme bateu, e os 3 filmes do Jurassic World bateram a marca de 1 bilhão. Então, se não fosse Jurassic Park, a franquia, né, Jurassic World, pelo menos, inteira conseguiu bater essa marca. Velozes e Furiosos é uma franquia que não teve um percentual tão alto assim, porque de 8 filmes que foram lançados, de 9 filmes na verdade, se a gente contar Hobbs e Shaw, foram 10 filmes, somente 2 bateram a marca de 1 bilhão e foram alguns dos filmes que mais demoraram para atingir essa marca, porque só atingiu no 7º filme e depois no 8º filme. A gente tem 2 filmes do Frozen, obviamente, né, eu já citei aqui para vocês, 2 filmes da franquia Meu Malvado Favorito, porque a gente tem Meu Malvado Favorito 3 e o filme dos Minions. Da franquia Harry Potter, 2 filmes conseguiram bater essa marca, e o curioso é que ficou quase que um bookend ali, né? O primeiro filme bateu e o último filme também bateu. Então todos os filmes do meio não conseguiram, mas o começo e o final conseguiram. E nesse clube a gente tem também 4 filmes da DC, que são eles Aquaman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Coringa e o Cavaleiro das Trevas. Na franquia da Terra-média a gente tem 2 membros, o filme do Hobbit e o filme Senhor dos Anéis, né, o Retorno do Rei. Então foram 2 filmes seguidos, o Retorno do Rei e aí o primeiro filme do Hobbit. Transformers tem 2 filmes nessa lista. Toy Story tem os filmes 3 e 4, também 2 filmes nessa lista. Piratas do Caribe, também 2 filmes. Titanic é um filme só. Se não me engano, é o único filme baseado em fatos reais, né, que tem nessa lista. É o único filme que não virou uma grande franquia, mesmo que existam filmes, né, Titanic 2, Titanic 3, mas é um dos poucos filmes que não tem nem pretensão de virar uma grande franquia. E aí tem alguns filmes soltos que eu marquei aqui pra vocês, filmes que ou somente um bateu a marca de 1 bilhão, ou filmes que ainda não tiveram uma sequência. A gente tem o Rei Leão, né, que bateu a marca de 1 bilhão e é um remake. A gente tem Top Gun Maverick, que o primeiro filme não bateu e o segundo filme bateu. Beauty and the Beast, né, a Bela e a Fera, Os Incríveis 2, que o primeiro filme não conseguiu, Skyfall, que os primeiros 22 filmes não conseguiram, e nem os filmes 24 e 25, Aladdin, que também é um remake, Procurando Dory, Alice no País das Maravilhas e Zootopia. E eu achei interessante citar aqui para vocês também quais filmes entrariam no Clube do Bilhão fora do mercado americano. Então, quantos filmes conseguiram bater 1 bilhão de dólares sem precisar do mercado norte-americano? E foram 11 filmes diferentes
E o que foi pior no mercado americano, ou seja, o filme que até hoje menos precisou dos Estados Unidos para conseguir entrar nessa lista, foi o Velozes e Furiosos 8, que fez somente 226 milhões de dólares nos Estados Unidos. Então o filme fez um valor bem pequeno por lá. Normalmente um filme que faz 220 milhões nos Estados Unidos teria fechado com 500 milhões, 600 milhões. O filme fechou com 1,2 bilhão de dólares, fazendo somente 200 milhões e batendo a marca de 1 bilhão fora dos Estados Unidos. E uma franquia que depende bastante dos Estados Unidos, que teve resultados bem fraquinhos, né, se a gente considerar o mercado internacional, é a franquia Star Wars. Obviamente eles têm resultados bons, mas percentualmente é uma das franquias que mais depende do território norte-americano. E agora, para fechar o vídeo mais ou menos onde ele começou, eu gostaria de falar a respeito do ano do lançamento desses filmes que fazem parte do Clube do Bilhão. A gente tem somente 3 filmes que foram lançados antes do ano 2000, né? Coloquem aqui nos comentários também quais são esses 3 filmes, se vocês se lembram. Eu acabei de mostrar aqui para vocês, mas tentem não colar, né? Tentem escrever aqui só com base no que vocês se lembram. A gente teve entre 2000 e 2010 o lançamento de 7 filmes no Clube do Bilhão. Então até 2010 a gente tinha somente 10 filmes bilionários. E de 2010 para 2022, obviamente vocês já imaginam, a gente viu o lançamento de 41 filmes com destaque para o ano de 2019. E por que eu falo isso? Porque o ano de 2019 foi o ano recorde, né? 9 filmes diferentes bateram a marca de 1 bilhão de dólares. E o mais impressionante ainda, desses 9 filmes, 8 foram produzidos pela Disney ou coproduzidos pela Disney por causa do filme do Homem-Aranha, que bateu também a marca de 1 bilhão de dólares, mas a Disney tinha muito envolvimento no filme. O único filme que não bateu a marca de 1 bilhão de dólares produzido pela Disney em 2019 foi justamente o filme do Coringa. E eu queria finalizar o vídeo fazendo mais uma pergunta para vocês. Se a gente excluir o ano de 2020, qual foi o último ano que um filme não bateu a marca de 1 bilhão de dólares? Se a gente somar o ano inteiro, qual foi a última vez, sem contar 2020, porque os cinemas estavam fechados, que nenhum filme atingiu a marca de 1 bilhão? Eu vou responder nos comentários, mas não vou responder agora, eu vou responder daqui a algum tempo, então eu quero que vocês tentem responder também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz mais algumas análises aqui, mas eu não quero também ocupar aí o dia inteiro de vocês fazendo uma análise a respeito desse Clube do Bilhão, mas eu fiquei muito feliz até em saber que muitos desses filmes foram lançados depois que eu comecei o quadro do Clube da Bilheteria, então quer dizer que todos esses últimos filmes que foram lançados eu analisei aqui. Eu sei que muitas pessoas assistem o Clube da Bilheteria já faz algum tempo, já fazem 3 anos, 4 anos, então muitos de vocês acompanharam o lançamento de cada um desses filmes semanalmente aqui junto comigo. Eu fico muito feliz em saber e eu espero que vocês continuem assistindo aqui comigo os próximos 20, 30 filmes que baterem a marca de 1 bilhão. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.